me conte como foi o seu primeiro acesso ao texto do Bosco Brasil, na encarnação teatral. É, Me parece que teve primeiro uma encenação no Rio de Janeiro, em 2010 teve em São Paulo, né? Qual dessas é, encenações você assistiu? Ou você teve acesso direto, foi ao roteiro, né, do teatro? Como que foi? Bom, aí que mora o segredo. Uhum. Eu, na verdade, vi a primeira encenação desse texto aqui em São Paulo Sim. em 2000, Uhum. 2000 ou 2001, que foi na mostra do Renato Borg na Fiesp, que eram vários textos de dramaturgos brasileiros atuais, contemporâneos, e o Bosco tinha colocado o Blitz lá. Uhum. E foi uma montagem maravilhosa. Mas existe um segredo nessa história de que o Bosco ele é meu tio mesmo. Ele é irmão do meu pai. Uhum. Então eu conheço os textos dele desde criança. Uhum. Então, eu participei dessa primeira montagem, eu assisti a primeira montagem e na época que eu já queria fazer cinema, já queria trabalhar com audiovisual, eu até falei pro tio, falei, eu quero fazer um longa desse texto. Esse texto é lindo, ele é cinematográfico. Uhum. Aí era um adolescente, Uhum. pós-adolescente, Uhum. e aí ficou por isso mesmo, mas era um projeto que sempre ficou na minha cabeça, e depois eu com o Bosco tivemos uma série de parcerias Uhum. é, de cinema, em que ele foi meu roteirista em diversos curtas-metragens meus, de textos dele, inclusive. Aham. Teve. O Ressaca era uma peça, era um texto teatral dele que foi publicado no estado de São Paulo. Uhum. Era um texto de Natal e que a gente adaptou para o cinema, fez um curta-metragem Uhum. desse texto. Depois ele fez um texto para mim, para o Máscara Negra, que foi meu projeto que ganhou o prêmio Estímulo aqui do curta-metragem de São Paulo em 2011. Então eu tenho a gente tem uma história nessa Aham. parceria toda, né? Além da parceria familiar e dele Sim. ser o cara que sempre me formou, né? Me guiou nesse mundo do audiovisual, me Uhum. mostrou os grandes autores, me mostrou os grandes cineastas, né? Sim. Foi fundamental na minha formação. Uhum. Aí nada mais coerente e justo de que o meu primeiro longa-metragem fosse um texto dele. Uhum. E quando nasceu essa oportunidade do projeto, eu falei com ele, retomei essa história, ele topou e aí ele roteirizou para mim. E é maravilhoso, o texto é lindo, já na peça era maravilhoso, no cinema ele é lindo também, maravilhoso, e ele sabe fazer isso como ninguém, porque ele é dramaturgo e ele faz teledramaturgia, né? Já foi autor de novela, já teve o Tempos de Paz era roteiro dele, de uma peça dele, que foi Uhum. adaptada pelo Daniel Filho também, Sim. que ganhou o Grande Prêmio Cinema Brasileiro de Roteiro. Então ele tem Uhum. canja pra caramba, hein? Uhum. Sim. Foi E, uma honra. e mesmo com essas conexões familiares e artísticas, como foi para você fazer essa transição do texto? Até porque, assim, alguns elementos minimalistas são mantidos, né, nessa Sim, tradução para o cinema. É um elenco bem enxuto, muito da ação se passa na casa, né, onde esse é. casal vive. Mas como que foi em termos das transições de linguagem? Até porque você utiliza muito close-up, que não é uma possibilidade, né, Sim. no teatro, mas também existe aquelas tomadas que são exteriores ao cenário principal, né? Uhum. A ideia permeia exatamente essa questão. Quer dizer, Uhum. a transposição da peça teatral para a linguagem cinematográfica, ela primeiro foi feita com maestria pelo Bosco, que é um grande dramaturgo, mas ela se adequava à nossa realidade cinematográfica. Né? Quer dizer, então eu tinha um projeto que eu já sabia de antemão que seria um baixo orçamento, né? Seria um projeto de baixo orçamento, não teria como ele ser diferente disso. Então eu queria que fosse um filme que ele se concentrasse no trabalho dos atores e na dramaturgia, porque isso faria com que o filme tivesse qualidade e fosse denso Uhum. e a gente pudesse trabalhar com um orçamento mais enxuto. Uhum. Quer dizer, não adianta você ter um orçamento de um baixo orçamento e querer fazer um Guerra nas Estrelas, você não vai fazer. Uhum. Você não vai conseguir fazer. Então, a realidade orçamentária era um pilar dentro da composição do próprio projeto. Uhum. E a ideia da transposição dessa peça teatral para o cinema
era o outro pilar. Uhum. Então tudo tinha que trabalhar dentro desse duo, realidade orçamentária e a aproximação com a dramaturgia. E aí vira um filme de ator, necessariamente, que é o tipo de cinema que eu gosto. Que é o tipo de Sim. cinema que me atrai. Quer dizer, que é o cinema do Cassavetes, é o cinema até do Clint Eastwood, do Billy Wilder, desses grandes diretores que tinham grandes orçamentos também, e eles têm, Uhum. mas eles são cinemas centrados na ideia da dramaturgia, do trabalho do ator. Né? Quer Uhum. dizer, o Cassavetes principalmente. Uhum. E falando em atores, eu preciso perguntar pra você como foi encontrar o Rui e a Georgina pra interpretar esses protagonistas. Quais foram as qualidades que você identificou em cada um deles pra formar esse casal central? Eu encontro eles, tanto o Rui quanto a Georgina, eu trabalho como técnico de som direto no cinema também, porque como cineasta, eu ficaria muito mais em casa do que num set de filmagem se eu só dirigisse, né? Então eu trabalho com som direto, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Uhum. E aí eu estou em contato num set de filmagem com os atores e com os profissionais da minha área sempre. Uhum. E essa vivência de set me ensina muito. E o Rui e a Georgina eu encontrei no set de filmagem. Eles eram um elenco de filmes determinados, né? Quer dizer, o Rui fez o De Menor, da Carol Alves de Souza. E lá na época do De Menor, o projeto do Blitz nem existia, ele só estava na minha cabeça. Sim. Eu já chamei ele para fazer o Rosinha. Eu falei, Rui, eu tenho um papel para você que vai ser lindo. Porque eu trabalho muito assim, no final das contas. Quer dizer, eu não faço um teste de casting. Eu tenho imagens de pessoas que eu já vi, que eu já convivi, que eu encontrei em sete de filmagem que se enquadram e seriam perfeitos para aqueles personagens. E o Rui era esse cara. Uhum. O mesmo vale para a Georgina, que eu encontrei pela primeira vez no Trago Comigo, da Tata Amaral. Uhum. E depois várias outras vezes, em outras filmagens. Mas ela fez um filme do Felistock alguns anos atrás, em que ela estava muito madura. Uhum. Ela fez um personagem muito interessante, muito denso. Eu não lembro o nome do filme agora dele, mas e que me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, ela tá no momento para fazer um personagem desse. E aí calhou de estar no processo de realização do projeto, do Blitz, eu pude chamá-la para fazer esse personagem com ela na idade e na maturidade para realizar esse personagem, que era muito interessante. E os dois são meus amigos, no final das contas, amigos de filmagem. Então o processo foi muito mais de igual, assim, eu pude trabalhar com eles como meus conhecidos, como de igual para igual, assim, isso faz uma grande diferença no processo de filmagem. Uhum. Porque você trabalha com uma pessoa que está aberta a dialogar com você o tempo inteiro. Ela não só está defendendo o próprio personagem, como ela está defendendo o próprio projeto. Uhum. E então ela é aberta a conversar, aberta a entender as nuances, a entender e não só a proteger o que o personagem pede, mas também a declinar de algumas coisas, né, em prol do projeto. E isso foi muito legal dos dois, assim, porque são pessoas muito generosas e talentosíssimas, assim. O Rui é um estudioso, assim, como a Georgina também. E foi um prazer enorme poder conversar com eles. Eu falo conversar porque a direção de atores na minha concepção, uma grande conversa. Uhum. Uma conversa que passa não só pelo elenco, mas passa por milhões de pessoas. Passa pelo fotógrafo, passa pelo roteirista, passa pelo diretor de arte, passa por todo mundo, pela assistência de direção. Todo mundo tem a sua parcela de contribuição dentro desse processo da formação daquele enredo. Uhum. E entrando um pouco mais justamente no enredo do filme, embora tenhamos esse protagonista que aos poucos vamos desvendando que tem. Enfim, eles ainda estão num processo de luto, eles tiveram uma perda muito marcante, né? É uma história que trata sobretudo sobre os medos externos, até mesmo sobre segurança pública, né? Uhum. E são esses medos externos que acabam, de certa maneira, se infiltrando, né, nas nossas casas, né? Exato. E até mesmo tem todos aqueles personagens que estão encarando, né? O Rosinho, enquanto ele está dentro de casa, tendo essas discussões com a esposa. Então eu quero que você comente sobre a atualidade dessa questão, até porque também temos muitos filmes que estão surgindo na cinematografia brasileira tratando sobre essa questão de polícia, de segurança. Porque existe uma coisa que é realidade Uhum. pra gente. Já era realidade 20 anos atrás e hoje em dia ela é escancarada, Uhum.
que é o exercício do medo social para controle das coisas, né? Quer dizer, então você instaura uma aura de medo, de paranoia nas pessoas, e isso permeia a sociedade inteira e isso dá muito lucro na coisa toda, isso dá muito dinheiro, né? Quer dizer, a venda da segurança, né? A venda da insegurança te gera um mercado muito grande, né? Quer dizer, e você pode ver em milhões de filmes, mas mais do que isso no nosso dia a dia mesmo, né? Você tem o seguro do seu carro, você tem a trava elétrica, você tem a guarda ostensiva, você tem a vigilância patrimonial, você tem o, o miliciano que toma conta da sua comunidade e vende a segurança que ele mesmo não aplica. Você tem o tráfico de armas, você tem tudo isso, toda essa questão do medo e da insegurança, do medo que gera a violência e gera a insegurança, é um grande mercado e a sociedade, a estrutura social fica atrelada a essa situação, né? Então, o que a gente está discutindo num dos planos do filme é justamente isso. O Cabo Rosinha, ele é um ser humano comum, ele é um homem comum. Ele tinha uma família, ele tem uma família, ele tem os seus desejos, seus anseios, seus medos, mas ele é um policial, então ele tem uma imagem, que é essa imagem da corporação que tem que ser colocada ostensiva, agressiva, que tem que ser obedecida. E não necessariamente esse homem é assim, né? Quer dizer, quando você tem um policial que ele não é esse estereótipo desse guerreiro, machão, como esse cara se enquadra dentro da corporação e do trabalho que ele realiza, né? Então, o Blitz trabalha sobre esse homem comum, que ele tem uma imagem social, ele tem uma função e uma imagem social, que ela é violenta, ela é agressiva, ela causa medo, porque a instituição e a corporação dele causa isso, e ele não é assim. Ele é um cara que tem caráter, que está buscando fazer o trabalho dele da melhor forma possível, que ele busca outras soluções que não seja necessariamente a violência ou a agressão, que é o que realmente o policial faz. Deveria fazer, obviamente que tem muitos, e eu jamais poderia se generalizar isso, que fazem, né, que fazem o trabalho policial da forma correta. Mas você tem uma imagem de corporação violenta e ostensiva, que ela é defendida porque o medo gera esse tipo de mercado. Esse medo, essa tensão gera esse mercado, né? Esse mercado que, sei lá, o Trump faz nos Estados Unidos, entendeu? Quando ele começa a ameaçar os outros países, que os milicianos fazem no Rio de Janeiro, que os traficantes fazem, sabe? Que a própria polícia faz para se autopreservar também, não só para atacar, como para se autopreservar. Então, essa imagem social violenta, esse medo generalizado, ele é a base do que está acontecendo no país hoje e no mundo, de um modo geral. Então, assim, esse medo, ele trabalha para manter as coisas no seu lugar. Você controla as pessoas através do medo, da violência, no final das contas, né? O medo da própria violência, a violência gerada gera esse mercado e essa sociedade que a gente tem doente hoje em dia, assim. Então, o Blitz fala sobre isso, fala assim, qual é a pessoa atrás desse lugar. Estamos falando sobre a família e as pessoas atrás desse lugar, né? Dessa imagem social, desse parecer social. E para finalizar, o Blitz representa também uma transição na sua carreira, no sentido que é o seu primeiro longa-metragem. E acredito que você embarcou nele com certa segurança, justamente por ter por convidar pessoas que você já conhecia em outros sets, e também, né, trabalhando com um texto do seu tio. Mas quais talvez o principal desafio que representa para você essa transição de formatos? E se você também pode comentar, acredito que você tenha já um segundo projeto em longa-metragem, que acredito que se chama Hamster. Isso, né? Que a gente está tocando. Se pudesse comentar sobre essa transição e sobre esse novo projeto. O Blitz é um sonho muito antigo, longa-metragem, né? Quer dizer, ninguém entra numa... Quer dizer,
não posso generalizar também. Mas no meu caso, eu jamais entrei numa faculdade de cinema querendo ser curta-metragista. Eu queria fazer longa-metragem, queria fazer o que a gente vê na tela. Eu sou um apaixonado por cinema. Então eu queria ver, fazer, realizar o que eu via na tela de cinema, né? E aí, então, durante todo o processo dos curta-metragens, que durou muito tempo, foram muitos filmes, né, que teve os prêmios para realização, para produção, como o Prêmio Estímulo aqui de São Paulo 2 vezes, eram todos pedais que eu queria dar para chegar ao longa-metragem. Eram degraus que eu queria chegar no longa-metragem, né? Quando chegou a hora de realizar o longa-metragem, eu tinha a proteção, como você disse, do meu tio, né, da artística, né, do meu tio nesse sentido, mas também esse caminho novo de essas pessoas que são meus contemporâneos na minha área, que são no meu, você pode ver na parte técnica do meu filme, a parte técnica toda são meus contemporâneos de faculdade. São meus colegas de faculdade e de set de filmagem. Então não tem nenhum que é um ancião ou nenhum que é né? Eu não vou me proteger em algum lugar. Sim. Era um salto no escuro para todos nós. E a ideia era essa. Eu tinha a proteção da minha comunidade, das pessoas que eram os meus colegas, os meus amigos, tanto no elenco, quanto fora do elenco, quanto fora do set de filmagem. Porque era assim, é uma premissa que eu tenho, de fazer as minhas coisas com os meus colegas, com os meus iguais, porque o set de filmagem é muito importante para mim. Que é onde eu acho que a magia acontece. Apesar de não ser verdade isso, né? A magia acontece o tempo inteiro, desde o roteiro até a finalização e a própria distribuição. Mas na minha cabeça, estar no set de filmagem com pessoas que fossem da minha geração era importante. Era muito importante para que eu fizesse um filme que fosse um produto dessa geração, né? E aí o texto, obviamente, do Bosco era um texto maravilhoso, e a presença dele, né, a inteligência e o carinho e o amor todo que ele tem foram fundamentais para me dar segurança, para poder andar para frente. Mas, mais do que isso, eu acho que eu precisava fazer um longa-metragem para poder falar, ok, eu sou um cineasta. Né? Tipo, eu adoro os meus curtas, eu adoro o processo de cinematográfico, eu sempre trabalhei ele para que ele fosse assim, né? Trabalhar o cinema artesanalmente até ele chegar num lugar, né? Mas o longa tem uma aura diferente, tem uma magia diferente, né? Tem uma distribuição mais duradoura no sentido de que essa possibilidade de exibir no cinema e depois ir para os serviços on demand, ou para a TV, mas o curto ele já não tem tanto esse espaço. É muito mais restrito, né? É bem mais restrito. Mas eu acho que o que a gente faz para mostrar para alguém, né? A gente não faz um filme para ficar guardado na gaveta, porque a gente quer comunicar com as pessoas, né? A gente quer falar para alguém algo a ser dito mesmo. Senão não tem sentido você fazer uma obra artística. Se você não fosse comunicar com ninguém, não tem muito sentido, no meu ponto de vista, obviamente, né? Então, eu acho longa-metragem esse caminho mais inteiro desse meio de comunicação, né? Desse meio de produção de conteúdo, né? Que eu acho que é o certo. É o que a gente quer fazer. E o Hamster, ele esse nosso segundo projeto, ele está sendo tocado pela Manjericão Filmes, da Rafaela Costa. O roteiro é da Georgina Castro, que é a atriz do Blitz, que me ofereceu na época que a gente estava filmando, por causa da parceria que a gente montou nessa época. E está ainda em processo de captação, de começar a captação, de se estruturar. Produzir é muito complicado e hoje em dia está mais complicado aqui no Brasil, mas eu acho que espero que tenha um processo de gestação menor, porque o Blitz foi muito longo e é muito desgastante. Bom, de qualquer maneira, boa sorte então com o novo projeto. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.